Olá, olá, muito boa noite. Deixa eu ver quem está por aqui, quem está chegando por aí, dá um oi para a gente aí nos comentários. Que alegria estar com vocês aqui hoje à noite. Olha o tamanho do meu sorriso aqui. Hoje eu estou muito feliz de conversar com a Lara Jacob, ou Lara Jacob. A gente estava Tanto aqui faz, fica à conversando. vontade. A gente estava conversando sobre os nomes também. Atendemos qualquer nome que chamarem, né, Lara? Exatamente. Muita alegria de estar aqui hoje conversando com a Lara, aprovada, devidamente aprovada no Obrigada. CACD 2023. É uma alegria receber você aqui hoje na nossa conversa com aprovadas, né? Deixa eu ver quem está aí. É a Cris, boa noite, Cris. Quem estiver chegando, dá um hello para a gente aqui nos comentários. É, Quero agradecer, antes da gente começar, a Vitória também está por aí. Antes da gente começar, quero agradecer o Cursideg por ter organizado, por estar organizando esse ciclo de conversas com os diplomatas e as diplomatas, né, aprovados. Agradeço muito o trabalho de todo mundo que está nos bastidores, né? O Bruno, que estava aqui com a gente agora, Eliseu, Júlia, todo mundo que está por trás desses eventos, né? Agradeço demais o empenho de todos vocês. E hoje a gente vai conversar então com a Lara, que foi aprovada em 18º lugar no nosso CACD 2023. A gente vai conversar sobre muitas coisas, a nossa pauta está gigantesca. Eu espero que seja uma live bastante proveitosa para todo mundo que está acompanhando. E eu acho que a primeira coisa, né, que todo mundo quer saber é quem é a Lara, né? Lara, se você puder contar um pouquinho para o pessoal que está assistindo, né, os candidatos, as candidatas que estão assistindo, conta um pouquinho de você, de onde você vem, sua formação, enfim, fale aí, quem é a Lara? Boa noite, Selene. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, queria agradecer o convite da Selene, do IDEG. Agradecer mesmo o convite, é um prazer estar aqui. Vamos lá, eu tenho 33 anos, eu sou de Belo Horizonte, sou formada em Direito. Eu comecei a estudar para o CACD no segundo semestre de 2018, então foram aí 5 anos, né, de preparação para o CACD. E eu trabalhei como advogada durante um tempo, antes de começar a preparar para o CACD, mas eu parei de trabalhar quando eu decidi iniciar os estudos para o CACD. Sim. Acho que é isso. Então, desde 2018, né? Então, Isso, 5 anos mais ou semestre. menos de preparação. Tá, bom saber. Todo mundo gosta de saber, né? O tempo de preparação. Mas, então, você decidiu em 2018 iniciar os estudos, mas como que foi que você se interessou pela carreira de diplomata? Foi antes disso? Foi desde criancinha? Como que foi que a Lara começou a sonhar em ser diplomata? Então, Selene, é uma vontade antiga. Eu acho que eu me lembre desde o ensino médio, mais ou menos, ali naquela fase final que a gente está decidindo qual curso vai fazer e tal. Eu tinha essa vontade, mas eu fui um pouco desencorajada, assim. Eu tinha a impressão de que não era para mim, era uma coisa muito distante, assim, inatingível. E era uma fase assim que a gente já tinha internet, mas não é a facilidade que é hoje em dia, né? Então não tinha um YouTube com várias conversas de aprovados, enfim, como saber melhor, né, como que era o concurso. Então eu tinha essa impressão de que era uma coisa muito inatingível, assim, muito difícil, que não era para mim. E assim, às vezes quando eu comentava com uma pessoa ou outra, era a mesma percepção, e aí eu via aquilo como, ok, não é para mim, eu não vou ser capaz, enfim. Então ficou adormecida essa vontade durante muito tempo. Assim, eu fui para o direito. No direito eu levei os estudos, assim, estágios, trabalho para um lado completamente diferente. Mas eu lembro da faculdade, eu adorava as matérias de direito internacional privado, era sempre o que eu mais gostava. Assim. Mas acabei não perseguindo isso. Então, eu advoguei
Depois, assim, eu tinha uma vontade muito grande de fazer um intercâmbio, e aí isso parecia um pouco mais atingível, né? Sim. Então eu juntei um dinheirinho, assim, meus pais ajudaram um pouquinho também, então durante esse período eu fiz um intercâmbio, fui para Londres, foram assim, 5 meses mais ou menos, estudei inglês e inglês jurídico, e aí foi uma experiência ótima, eu adorei, e aí eu voltei para BH, tentei advogar de novo, mas aí foi um período assim de introspecção, né, assim, de certa dúvida, tá? O que eu vou fazer? Será que é isso mesmo? Eu gostava muito do direito, eu sempre adorei estudar direito, mas eu via que eu estava com uma certa dificuldade do dia a dia da advocacia, sabe? E Sim. foi aí que eu recuperei essa minha vontade assim com a diplomacia, e aí eu fui atrás, corria atrás de informação, e aí eu sentei, tomei a decisão de iniciar o estudo para o CACD. Eu lembro que eu sentei com os meus pais, assim, com a minha família, expliquei, falei dessa minha vontade, e eles, assim, desde o início me apoiaram muito. Falei, olha, é um concurso difícil, é um planejamento, é um projeto de longo prazo, né? Mas eles sempre me apoiaram desde o início, né? Porque eu tinha consciência que eu não daria conta de advogar e estudar ao mesmo tempo para o concurso. Eu tinha essa consciência minha, assim. Eu não ia conseguir conciliar as duas coisas. Então eu tinha que escolher uma coisa ou outra, né? E eles me apoiaram muito, me ajudaram, eu tenho esse privilégio, eles me ajudaram bastante. E foi no segundo semestre de 2018 eu comecei aí a preparação do CACD. Sim, muito legal essa sua fala, né, de você ter sonhado antes, né, mas de não ter enxergado essa possibilidade, né, que eu acho que acontece com muitas mulheres que não se veem, né, fazendo aquilo, talvez por ver poucas mulheres diplomatas, como você falou, né, na época não tinha YouTube, não tinha live com aprovado, então não é para mim, é para, né, assim, é para outras pessoas, mas não para mim. Que legal você falar isso, Lara. E, bom, foi legal também você falar essa questão do apoio, né? Que no fim das contas você teve esse apoio também emocional, né? Dos seus pais. Sim. E assim, aí quando você iniciou a preparação, né, em 2018, quais que foram as suas preocupações iniciais, né? Nesse momento, bem no comecinho da sua preparação? A minha preocupação maior, assim, era dar conta do edital, né? Eu acho que o choque foi muito grande de ver, assim, o edital, aquela quantidade de matérias, né? Quantidade de tópicos. Então, essa sempre, no início, foi minha grande preocupação, assim, de como que eu ia dar conta de tudo, assim, de ver tudo, né? E aí, assim, eu acabei optando por fazer, na época tinha aquele curso, né, que ofereciam todas as matérias e tal. Então, como eu estava muito preocupada com isso, como que eu ia dar conta, eu acabei contratando esse cursinho, assim, foi bom por um lado, teve seus pontos negativos por outros, assim, talvez a gente vai tratar mais disso mais lá na frente, talvez esteja me antecipando um pouquinho. Mas essa era a minha grande preocupação inicial, assim. Rodar o edital, né? Como dizem, rodar o edital. E Isso. realmente é muito trabalhoso, né? São muitos pontos, né, Sim. para tratar. Uhum. E aí gerou uma ansiedade, assim, porque eu falo assim, gente, eu tenho que dar conta rápido, assim, porque tem o TPS, eu quero passar no TPS logo, né, para já ter experiência, enfim. E aí eu acho que eu coloquei o carro na frente dos bois mesmo, porque foi difícil dar conta, assim, da quantidade, assim, de aulas, de leitura. Chegou um momento que eu não estava conseguindo, foi acumulando, né? Então eu tive que deixar de fazer leitura para dar conta das aulas. Foi um primeiro ano bem caótico, assim, na minha preparação, assim, cometi vários erros. Mas é isso. Sim, mas aprendeu com os erros, né? Que é o que Sim, é importante.
Sim, na jornada, sim, com certeza. E, Lara, com relação ao tempo de estudo, né? Como que você organizou a sua carga horária, né? Você estudava quantas horas por dia ou semanalmente? Você conseguia, né, manter uma certa regularidade nesse número de horas? Conta pra gente com relação ao tempo. Então, eu nunca fui de contar, assim, horas líquidas, né? Porque eu sei que tem candidato, assim, que conta direitinho, faz gráfico, né, de cada matéria e tal. Eu nunca consegui fazer isso, nunca tive muita paciência, né, Sim. de fazer isso. Então, mas eu tratava o CACD como meu trabalho. Então, eu tinha, assim, sabia que dependendo do dia, 8, 9 horas eu sentava para estudar, e aí estudava, tinha meu horário de almoço, ali as 2 horas de almoço, e ia terminar às 19, assim, como se fosse um trabalho normal, assim. E às vezes eu tinha alguma aula à noite, né, assim, ao vivo e tal, e aí eu ia inserindo nesse meu cronograma. Então eu nunca cheguei a contar horas, assim, mas eu sempre fui muito disciplinada, então eu conseguia seguir bem esses horários, assim. E porque também eu não trabalhava, né? Então isso me dava tempo, né, para ter essa rotina, assim. Sim. E eu estudava sábado era o dia normal de estudo, eu descansava no domingo, exceto quando abriu o edital. Aí abria o edital, aí eu estudava todos os dias, assim. Uhum. Até de domingo. Até domingo, sim. Aí, assim, às vezes eu via que eu estava muito cansada, que eu precisava, né, descansar para não chegar completamente exaurida no dia da prova, né? Aí, às vezes, eu tirava um tempinho para descansar, fazer alguma coisa, enfim. Mas eu ia vendo da minha necessidade, assim, né? Quando abriu o edital, né? Nesse período de edital aberto, né? Sim, o nível de cansaço, como que estavam as revisões, né? Se dava para tirar um pouquinho de tempo, assim. Lara, e nesse, assim, a gente está aqui falando da sua preparação, né, de uma forma mais generalista, assim, né? Uhum. Nesse período todo, agora em retrospecto, né, você consegue olhar para trás, né, e ver isso. Qual que foi o maior erro que você acha que você cometeu na sua preparação? Ou seja, algo que você falaria para os candidatos, né? Cuidado ou não façam. E qual que foi o seu maior acerto, né? Hoje você olha para trás e fala, cara, foi nesse, isso aqui foi uma coisa muito acertada que eu fiz. Acho que eu posso falar, assim, falando de um tópico, assim, que vai englobar os dois, que eu acho que no início da minha preparação, o meu grande problema foi a revisão. Porque nessa que, assim, eu contratei esse cursinho, né, que eu fazia várias matérias, eu não dava conta, assim, das aulas, das leituras, eu não consegui construir um material de revisão. Então, eu não consegui fazer revisão, sabe? E eu não entendi ainda a importância que era das revisões, assim, né, revisões espaçadas, enfim. E aí, esse eu acho que foi o meu grande erro, porque aí depois, quando eu percebi isso, aí eu tive o dobro de trabalho, entendeu? Algumas matérias eu precisei ir atrás de um outro teórico para, assim, complementar, né, o que eu precisava, o que eu senti que estava deficiente, alguma lacuna, enfim. Então, o dobro do trabalho, enfim. E revisão, eu tive que começar do zero, construir isso, então eu perdi um tempo aí no início. E eu acho que meu acerto é quando eu identifiquei a maneira certa para mim de fazer revisão. Porque aí eu fui tentar várias formas, ok, como que eu vou construir esse material de revisão? Vou fazer um caderno resumido? Eu tentei fazer um caderno resumido do que eu já tinha, sabe, um Word. E aí não deu certo porque eu não tinha, eu não conseguia ir no caderno, sabe, eu esquecia de ir naquele caderno de revisão. Aí tentei fazer mapa mental, também não deu certo. Aí eu descobri o Anki. Aí quando eu descobri o Anki, aí para mim deu certo, sabe? Aí eu montei, foi tudo baseado pro Anki, tudo que eu tinha de revisão e tal, eu ia pro Anki. E o Anki organizava assim essas revisões para mim, né? E aí ali eu acho que eu dei uma virada de chave, assim, vamos usar essa expressão, assim, porque
eu conseguia revisar mais coisas num tempo menor. E ele já organizava para mim, então, essa dificuldade que eu tinha, o que eu tenho que revisar hoje, o que eu tenho que revisar amanhã, ele já organizava para mim, entendeu? Uhum. Então, acho que esse, para mim foi meu grande acerto. Assim. É difícil, né, para o CACDista achar um método de estudo que seja adequado para si, né? Porque às vezes o que funciona para um candidato aprovado não funciona para você, e é nessa base da tentativa e erro, né? Eu vou tentar fazer os mapas mentais. Putz, isso aqui não é a minha língua. Eu vou tentar um Anki. Vixe, Anki para mim não funciona, né? Exato. E esse desespero, né? Exato. Eu via muitas as lives, né, dos aprovados, assim, então eu tentava pegar dicas, né, eu falei, não, isso não funciona para mim. E aí eu fui tentando, fui descobrindo, e assim, eu não sei exatamente como que eu descobri o Anki. Talvez tenha sido uma live de algum aprovado, enfim, eu não sei. Mas deu muito certo. E assim, o meu uso do Anki, ele não é perfeito. Porque o Anki, no começo, ele me deixava muito ansiosa, porque vai acumulando também, né, revisão. Se você tem algum imprevisto, um dia você não consegue estudar, aquilo acumula para o dia seguinte, né? E aí, com o tempo, eu fui colocando mais coisa no Anki, alimentando mais ele, então foi juntando. Então, eu cheguei no momento, eu falei, não, isso aqui é para me ajudar a revisar, não é para me deixar ansiosa. E era a melhor forma que eu tinha para fazer essas revisões, né? Então, eu parei de ficar ansiosa, eu sabia que às vezes ia acumular, eu sei que eu não estava usando o Anki da melhor forma, não aprendi todas as funcionalidades que o Anki oferece, assim, mas eu encontrei um jeito que ele funcionava na minha rotina, assim. Então, eu não zerava sempre os flashcards, eu tentava zerar para línguas, porque, assim, francês, espanhol, inglês. Então, era a primeira coisa que eu fazia no dia, assim, era zerar o de idioma, né? Depois eu ia para as outras matérias. Uhum. Mas, assim, eu fui adaptando, né? A forma que eu encontrava que era melhor para mim. Eu acho que isso é muito importante na preparação, você descobrir o que dá certo para você. Porque dá certo para um, não dá certo para o outro, e é isso, vai adaptando o que é melhor para você. Às vezes você não está fazendo, não é perfeito, o caderno não está maravilhoso, mas tem que ser funcional. Mais do que bonito, tem que ser funcional e te ajudar a revisar, que é isso que vai te dar pontos, assim. Sim, perfeita a sua fala, Lara. E assim, ao longo da sua preparação, né, desde 2018, você teve algum momento que você falou, ai, eu vou desistir, eu não aguento mais, ou não é para mim, ou estou extremamente frustrada. Você pensou em jogar toalha? Ai, várias vezes. Eu acho que, assim, principalmente depois, assim, que eu não passava no TPS, sabe? Uhum. Eu tinha um resultado ruim no TPS, aí eu via, nossa, não é para mim. Eu acho que eu dei um passo maior que a perna, não vou conseguir. Às vezes, assim, no primeiro TPS eu passei longe, sabe? Aquilo foi um choque para mim. Eu já tinha passado por todo o edital, mas fiquei longe ainda. E aí gerava uma frustração muito grande, uma raiva da prova, uma raiva de mim. E aí, assim, eu tirava uns dias, assim, para descansar também, porque é cansativo, né? Então, eu descansava. Mas aí depois eu sentava, já tentando pensar mais friamente, mais racionalmente, assim, no que eu tinha feito na prova. E aí eu pegava, assim, o meu TPS, falava assim, eu acertei esse item por isso. Errei porque eu procurei pelo em ovo. Errei porque era uma lacuna de conteúdo que eu não tinha, né? Então, eu ia mapeando, assim, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. E é um processo, é difícil, é doloroso, não é fácil você pegar uma prova que você fracassou, né? Mas eu tentava fazer isso. E aí eu via, assim, friamente, que eu tinha coisas para melhorar. E aí eu identificava aquilo, e eu podia melhorar e que talvez era possível, né? Eu poderia... e aí eu renovava as esperanças. Não, eu posso fazer isso de forma diferente. E quem sabe ano que vem dá certo, né? Mas, mas ao longo da preparação é muito difícil. Eu tinha, assim, como eu estava só estudando,
tem uma certa pressão, não assim da minha família, que eles estavam sempre me apoiando, mas uma pressão minha mesmo. Acho que a gente vive numa sociedade também que cobra a gente ser produtiva, né? Se a gente não está sendo produtiva, você não é útil. Então, assim, então isso às vezes pesava também. Então eu trabalhava isso na terapia, a terapia me ajudou também, minha família ajudava também. Mas assim, é uma questão, não vou falar que não é uma questão, era uma questão. Então, mas eu sempre tentava ir atrás, assim, da minha decisão, por que eu decidi por aquilo, assim, e tinha esperanças, acreditava no meu processo. Eu sabia que eu estava numa crescente. Meus resultados no TPS não estavam bons, mas estava sempre crescendo, assim, eu via uma evolução, né? Uhum. E conseguir identificar que tinha coisa para trabalhar ainda, né? Enfim, apesar de ter uma expectativa, de já ter um certo resultado, tinham coisas ainda para ser trabalhadas, né? Que é isso que eu percebia, não teria como eu passar mesmo, eu fiz isso de errado, eu posso melhorar nisso. Uhum. E aí eu tentava focar nisso, né? Fazer diferente, fazer melhor, assim. Às vezes alguma coisa eu estava fazendo já certa, assim, eu percebi, não, estou no processo, eu só preciso de tempo, né? É o meu tempo, né? E é isso, mas é um processo, assim, que sobe e desce, não é só também crescente, né? Sim, a parte emocional realmente precisa dar uma atenção, como você falou agora, né? A terapia, isso tudo contribui muito, né? Mas assim, a gente agora está falando sobre preparação de forma geral. Vamos falar um pouquinho sobre cursos, materiais, né? Assim, vamos entrar na matéria-prima mesmo, né? Da preparação. Com relação às disciplinas, né? Como você falou no começo, né? Minha maior preocupação era dar conta das disciplinas, de todos os pontos do edital e tal. Como que você dividiu essa sua preparação? Como que você organizou? Você se organizou por ciclos? Você tinha um cronograma de estudos? Como que você acabou fracionando, né, essa preparação que é tão, né, tanta coisa para fazer? Como que você fracionou isso? No começo, acho que, como eu já falei um pouquinho, foi meio caótica, assim, a minha organização, né, de cronograma. E então, assim, eu acumulava muita coisa, eu não conseguia seguir meu cronograma que eu estabelecia. Mas depois desse primeiro ano, né, eu acho que eu me situei um pouquinho no concurso, e aí eu procurei fazer uma preparação já baseada em ciclos, assim, eu priorizava algumas matérias, assim, algumas matérias eu tive que fazer eu percebi que eu precisava de fazer um outro curso teórico, então nessa matéria, aquele momento me exigia um pouco mais de atenção, e então eu tentava montar esses ciclos, assim, mas eu estava sempre me adaptando, eu falava assim, não, isso aqui agora eu preciso ir para outra matéria, fazer ou atividade discursiva, enfim, demorei um pouquinho mais, mas eu tentava sempre ver, assim, isso está funcionando ou não está funcionando, eu ia me adaptando, assim. Sim. Então, era parece um pouco bagunçado, mas na minha cabeça fazia sentido, assim, eu chegava naquele momento, não, aqui eu acho que agora eu preciso partir para outra matéria e tal, e aí eu fazendo desse jeito, assim. Sim. No final, assim, nesses 2 últimos ciclos de CACD, eu não fiz cursos teóricos, assim, então eu fiquei preocupada em fazer meu material de revisão. Então, eu fazia revisão, fazia exercícios, e em alguma outra matéria tinha questões discursivas, né, de línguas principalmente. Uma outra matéria eu pegava uma discursiva ali, depois de outra matéria também. Mas nesses 2 últimos ciclos eu não peguei teórico, eu já tinha consolidado um material bom, assim, que eu podia fazer revisão, podia consultar, enfim. Uhum. Outra coisa que eu esqueci de comentar, assim, que eu achei importante, que eu fiz errado no início. Eu tinha um caderno baseado na aula, e aí eu fazia uma leitura, e aí eu fazia outro documento, assim, sabe? O Word, assim. E aí eu ficava com aquele tanto de documento de um tópico só, sabe? E uma bagunça. Às vezes eu pegava livro, literatura, eu só grifava.
o livro, sabe? E aí, depois de um tempo, eu esquecia do que estava no livro, obviamente. E aí eu percebi, não, isso não está funcionando. Aí eu fui descobrir, não. E aí é o outro, assim, o dobro do trabalho, né? Porque aí eu tive que juntar tudo num documento, direitinho, todas as informações. Às vezes tinha informação repetida. E aí eu aprendi que eu tinha que me livrar do livro. Eu li um material, um capítulo, tal, que passava aquilo para aquele caderno de forma resumida, com as minhas palavras. E aí o objetivo era ficar livre daquele livro, né? Então a formação estava naquele caderno e eventualmente, né, depois no Anki, assim. Então eu acho que isso também é um erro e acerto aí que eu tive que ir adaptando também Foi durante a aprendendo. preparação. É. Mas então, assim, inicialmente você fez todos os teóricos, aí você percebeu que não tinha feito, né, digamos, esses fichamentos, essa consolidação, né, dos conhecimentos, mas você começou a trabalhar isso, e aí no fim dos ciclos já não fazia mais curso teórico, eu estava trabalhando só nesse material já consolidado, né? Exatamente. E leituras também, no começo fez muitas E leituras, depois teve que reorganizar. Leitura é muita coisa, né? Assim, Selene, assim, é um volume enorme, assim. E, e é difícil porque a gente já começa sabendo que não vai dar conta. Assim. Eu tenho 5 anos de preparação, eu não dei conta de ler tudo que eu achava que eu precisava ler, sabe? E então eu fui aprendendo a priorizar. Então, às vezes tinha um tópico que eu via que aquela aula foi suficiente, assim, eu não precisava da leitura. Então, ótimo. Mas tinha para um outro tópico que uma leitura era imprescindível. Então, eu fui aprendendo aos poucos priorizar, sabe? E isso também é individual, né? É pessoal, vai de cada um. Alguns cursos também, alguns professores ajudam, né, a priorizar essas leituras, então indicam assim, capítulos, né, até mesmo trechos, assim, isso ajuda também a otimizar a leitura, né? Então foi isso. E aí eu sempre colocava naquele documento que era o meu caderno, entendeu? Então as informações estavam lá. Às vezes eu nem sabia de onde eu tinha tirado aquela informação, se era do livro, da aula, né? Se era importante saber, lógico, eu colocava entre parênteses, enfim. Mas eu fui me organizando dessa forma. Hoje eu tenho um documento só para aquele tópico, com aula, com exercício, com leitura que eu fiz, enfim. Tudo condensado no mesmo material, né? E com as minhas palavras, assim, que eu trabalhei aquele texto, assim. Nada copiado e Sim, colado. sim, perfeito. Bom, a gente falou dos teóricos, falamos das leituras e os exercícios, né, com correção individualizada. Você acha importante? Para quais matérias você acha que eles são mais imprescindíveis? Sim. Eu acho muito importante, acho que, principalmente para línguas, eu acho que é essencial. Porque já nas línguas é uma prova que penaliza o erro, né? E às vezes, línguas, a gente tem alguns erros que são consolidados, né? E a gente comete, às vezes não sabe que é erro, né? Ou às vezes é erro porque é para o CACD, né? No inglês, às vezes tem muito isso, a gente vai aprendendo. E então eu acho que é essencial você fazer pelo menos alguma vez, algumas atividades, alguns simulados, para você ter a possibilidade de mapear esses erros e ver, eu estou cometendo muito esse tipo de erro, enfim, e trabalhar nisso. Eu acho que é essencial. Eu lembro que português, quando eu fui fazer o primeiro curso de discursivas de português, eu tinha ideia, ok, eu acho que eu escrevo bem, assim, né? Escrevo bem, beleza. Aí eu fiz a primeira atividade, veio com aquela nota baixa, aquele tanto de erro, eu falei, gente, eu não sei escrever. Aí veio a segunda atividade, que tanto de erro, eu fui ficando deprimida, falei, não é possível, eu não sei português. Mas aí eu fui entendendo que são vícios que a gente tem, assim, que eu trazia, né, do juridiquês, enfim. Então, com o tempo, eu fui melhorando isso. E foi a mesma coisa com o inglês. Então, eu acho que. E o erro de língua, então, você precisa de mais tempo para tirar. Então, eu acho que é mais importante ainda, assim. Nas outras matérias, eu acho que é importante também, talvez
dependendo da pessoa, não seja necessário fazer de todas as matérias, mas é importante você ter uma noção para criar estratégias. Eu acho que é a prova de terceira fase dessas outras matérias. É muito conteúdo, né? Ainda mais com com o sistema de 10 quesitos, então você tem que escrever muito, né? Muitas informações. Então, você não precisa ficar preocupada muito em escrever um texto maravilhoso, assim, bonito, cheio de conectivos e tal. A preocupação maior é com a informação, né? E aí você precisa de ter estratégia para isso. Se sua letra é muito grande, você vai colocar menos informação. Talvez você não vai conseguir colocar 10 quesitos, sabe? A sua letra é muito pequena, beleza, você vai colocar mais informação, mas e o tempo? Você vai dar conta de escrever? Sabe? Eu acho que tem que ter essas estratégias. É diferente também você fazer uma questão de 90 linhas, de 60, de 40. Sabe? Uma questão de 40 linhas, você tem que condensar mais informação. Assim. Ainda você tem que responder 10 quesitos numa questão de 40 linhas. Então, você tem que pegar esse jeito, como é que eu vou condensar, vou escrever de uma forma mais resumida, sabe? Isso é importante, eu acho que ter essa noção para criar essas estratégias. Para você ir para a prova, sabendo mais ou menos o que você vai fazer, sabe? Então, Sim. talvez não seja necessário de todas as matérias, mas eu acho que é importante ter um pouco essa noção, mas vai de cada um também. Para mim, foi muito importante. E eu só entendi isso fazendo as atividades. Assim, eu vi que eu precisava melhorar, era fazendo esses simulados, essas atividades. Mas eu nunca cheguei, por exemplo, a simular completamente uma situação de prova da terceira fase. Então, eu nunca sentei para fazer um simulado inteiro de história do Brasil, por exemplo, nas 4 horas, ou de geografia. Eu sempre fiz uma questão e tal. Exercício no começo, às vezes no começo eu nem cronometrava assim tempo e tal. Depois que eu fui tentando ver como é que eu lidava assim com o tempo, né? Uhum. Eu achei legal isso que você falou, né, das estratégias de prova, né, que às vezes eu acho que a pessoa, o candidato abstrai muito, né, estou estudando HM, estou estudando inglês, tá, mas você vai escrever numa folha de papel que tem X linhas, você tem X minutos, qual o tamanho da tua letra, né, assim, pensar na materialidade mesmo da prova e como você vai entregar aquilo, né. Acho que requer um pouco de maturidade para chegar nessa reflexão, né? Exatamente. Eu acho que é muito isso. A gente às vezes fica preocupado com só o conteúdo, e realmente é muita coisa, é importante, você tem que dominar o conteúdo, mas é importante também você conhecer a prova, como que é cobrado e como fazer essa prova. Isso é uma coisa assim que às vezes eu vejo o pessoal tem uma certa dificuldade, eu vejo muita discussão em relação a isso e tal, e eu tive muita dificuldade de entender como é que era a prova, né? E eu acho que na hora que eu percebi que não, eu tenho que. Como é que é cobrado? Como é que eu tenho que fazer? Isso mudou também, assim, a minha preparação. Sim, e entender que nem todas as provas cobram da mesma forma, né? Outro dia eu estava conversando com o Luigi Bonafé, aliás, um abração para o Luigi, e aí eu entendi por que alguns alunos na prova de inglês, nos exercícios, nos simulados, fazem assim uma metralhadora de informação, e eu falo, não, gente, peraí, não é assim, né? Existe um gênero textual na prova de inglês, você vai ser penalizado por erro, então a estratégia pode ser exatamente o mesmo tópico a ser discutido, né, na prova de HB Sim. E na prova de inglês, mas a estratégia do texto é totalmente diferente, né? Exatamente, com certeza. Sim. Bom, vamos agora sim, a gente falou um pouco sobre cursos, materiais, vamos pensar sobre aquele momento do ano, que é o momento assim, mais esperado e também mais temido, que é o momento que sai o edital, né? Assim, começa aquele papo sobre portaria, todo mundo já está tenso, sai a portaria, aí todo mundo na expectativa, sai o edital. O que mudava para você nos seus estudos quando era publicado o edital? Você tinha alguma mudança na sua rotina de estudos ou não? Mantinha tudo igual?
Então, eu priorizava as questões objetivas. Nos anos anteriores ao CACD de 2023, eu mantinha estudo para português, inglês, as línguas, né? Francês e espanhol. Mas eu priorizava mais as questões fechadas. Então, eu ficava assim, fazendo questão antiga, às vezes de algum simulado, né, com questões novas, enfim, eu pegava todas as questões que eu tinha, assim, no meu banco, assim, e refazia todas elas, e revisava pelo Anki, né, revisava. E isso tinha a preparação também para as línguas, assim, que eu tentava não perder de vista. No CACD de 2023, eu fiz diferente, porque aí eu já estava desesperada, eu nunca tinha passado no TPS, eu falei, não, gente, eu estou fazendo alguma coisa errada, eu preciso passar no TPS, assim, é esse ano. E aí eu fiz uma coisa que é um pouco arriscada, eu não sei se eu indico para todo mundo. Eu abandonei, assim, estudo de francês e espanhol. Eu fiquei ali esse período entre o edital e o TPS, eu não estudei francês e espanhol. E eu estudei português e inglês para a primeira fase, questões objetivas. Não estudei para a segunda, sabe? E deu certo. Eu tive um bom resultado. Finalmente consegui passar. E aí, depois do TPS, como eu tinha tido já uma nota boa, eu já sabia que eu estava. Que a minha chance de passar no TPS era bem grande. Então, eu já consegui, já fui focar na segunda, na terceira fase, assim. Foi uma estratégia meio arriscada. Eu lembro que aí para retomar o estudo de línguas, assim, foi difícil, deu um medo, mas deu certo. Mas é porque eu acho que era o que eu precisava, assim, naquele momento. Então, por isso que eu falo arriscado. Cuidado, gente. Não... Cuidado. Vejam isso com moderação, enfim, né? Funcionou para ela, mas, né? Eu sei que talvez não seja o melhor caminho. A TPS perguntou a Mari aqui o que é TPS, né? TPS, quem somos das antigas, né? Falamos TPS. TPS é a prova de primeira fase do CACD, né? A prova de certo e errado, prova dita objetiva, né? Isso. Mas foi arriscado. Foi arriscado, mas assim, deu certo, né? Deu certo. E assim, eu também já estudava bastante Isso que eu espanhol, ia falar, você francês. já tinha feito estudo. Não foi assim, eu nunca estudei espanhol e francês, fui só estudar para a terceira fase. Também não foi assim, né? Porque eu estava muito desesperada, assim, gente, eu preciso passar no TPS esse ano, sabe? Então, eu joguei minhas fichas, assim, eu vou focar só em revisão no Anki, assim. Fazer muita revisão pelo Anki e questão fechada, prova antiga. Eu reviso as provas, os últimos os últimos TPS, né, assim, várias vezes, assim. E eu acho que foi muito importante, porque aí eu finalmente consegui entender bem, assim, como é que funcionava a prova, sabe? Vi, assim, o que eu fazia de errado, assim, nossa, eu sempre tive uma dificuldade com prova fechada, assim, desde o colégio, faculdade, eu sempre gostei mais de prova discursiva. E aí eu via que eu procurava muito pelo em ovo, sabe? E aí eu comecei a perceber, poxa, no TPS, quando o item era errado, o erro gritava, sabe? Assim, eu podia efetivamente marcar um X assim, na palavra, sabe? É uma relação de causa e efeito completamente absurda, enfim. Então, sabe, eu fatiava bem o item, assim, e aí eu fui pegando o jeito, assim, eu aprendi mesmo como é que fazia a prova, vi, assim, cada matéria também tem as suas diferenças, né, o seu jeito de cobrar, e eu acho que foi nesse período, assim, eu consegui ver muito bem isso, e aí eu tive um bom resultado, finalmente eu tive um bom resultado, assim, passei até com uma certa gordurinha, assim, no TPS. Sim. E aí, nesse ciclo de, assim, nesse momento entre o edital e o TPS, né, a prova de primeira fase, como que você revisava
os seus cadernos, né? Os seus cadernos já estavam no Anki, e aí você fazia essas revisões, como que era? Até o Davi acabou de colocar. Lara, você coloca tudo no Anki. Como que você fazia essas revisões dos teóricos, né? Assim, tirando línguas, como que você fazia? Não, eu não colocava tudo no Anki, não. Eu colocava conceitos, coisas que eu precisava decorar, mas ia muita coisa para o Anki, assim. E aí eu revisava pelo Anki, e aí às vezes eu sentia assim, bom, isso aqui não tá bom, eu não tô lembrando direito, enfim. Aí eu voltava para o meu caderno naquele tópico específico e dava uma lida, assim, refrescada na memória, assim, no meu caderno. Porque às vezes eu lembrava de como as coisas estavam no meu caderno, sabe? Questão de cor, assim, enfim. É isso que eu ia falar, o caderno era à mão ou o caderno era digitalizado? Não, digital. Sei. Mas tudo Isso com cores, esquemas, como é que era? assim, eu fiz tudo digital, porque isso, assim, eu lembro no começo que era uma dica que o pessoal dava, não vai fazer à mão. Eu sempre gostei de escrever à mão, eu gostava, eu acho que eu aprendo melhor, mas eu lembro que as pessoas foram muito enfáticas em relação a isso. E aí eu percebia que realmente eu vou estudar muito tempo, eu vou juntar o material, é mais fácil de de editar o caderno. A mão eu não conseguiria, assim, colocar mais informação, né? Colocar leituras, enfim. Então, o caderno digital tem essa facilidade, assim. Então, era Então, tudo digital. dá um Ctrl F, né? Quando quer encontrar alguma coisa, assim. Exatamente. E para línguas, só um parênteses, para línguas, assim, e discursivas também, né? Chega algum momento que eu tinha que escrever, né? Então aí era papel, enfim, era o papel, assim, da prova e tal. Mas o caderno em si era digital. Então eu não colocava tudo no Anki, mas, assim, grande parte do material de revisão era lá. Então, às vezes, aquilo que eu falei, se eu sentia que eu tinha alguma coisa não estava bem, assim, eu voltava pro meu caderno e tal. Acho que é isso. Perguntou mais alguma coisa? Esqueci. Não, tem várias perguntinhas aqui, mas depois eu vou retomar algumas. Ô Lara, e aí tá, vamos falar um pouquinho sobre a prova. Então, você acabou de contar pra gente que esse ano foi a primeira vez que você passou na prova de primeira fase, e aí já de cara engatou, né, a aprovação. Deu certo, então, a estratégia? Deu, finalmente deu. Eu acho que também é porque eu precisava, sabe, de um amadurecimento, assim, de consolidar todo o conteúdo que eu estava vendo, sabe, estudando. Acho que foi meu tempo, assim. Eu percebi, assim, que eu estava já com matéria bem consolidada, enfim, eu já estava entendendo como que a prova funcionava, como cada matéria era cobrada, eu estava conseguindo estabelecer estratégias, assim. Eu acho que é questão do tempo, assim, é de cada um, né? Então eu precisava desse amadurecimento. Mas, nossa, foi uma felicidade tão grande quando eu finalmente passei no TPS, eu falei assim, nossa, e foi um alívio, né? Porque eu ficava com aquela frustração, será que eu não vou conseguir passar nem na primeira fase, sabe? E aí, no domingo à noite, que saiu o gabarito, eu fui conferindo e eu vi minha nota, foi não é possível, eu contei coisa a mais aqui, sabe? Contei de novo, contei 5 vezes, enfim. E nossa, finalmente, assim, foi a sensação de alívio mesmo, sabe? E ao longo desses anos, assim, né, 2018, 2019, enfim, 2021, você foi vendo um incremento, assim, na sua nota de primeira fase, assim, algo que te dava um incentivo, né, de certa forma, a gente se fia um pouco nisso, né? Você foi vendo um incremento ou teve algum ano que caiu? Como que foi? Não, eu sempre aumentei a nota. No CACD anterior, né, o de 2022, eu fiquei por um pontinho, assim, da nota de corte. E eu lembro de olhar assim, gente, eu devia ter arriscado mais. Eu acho que essa era uma questão minha, assim, da prova objetiva, assim. Às vezes eu tinha medo de arriscar, sabe?
medo de fazer um chute informativo, então aí eu deixava em branco. E isso, assim, em 2022 pesou para mim. Assim, se eu tivesse arriscado mais ali, talvez eu acho que dava, assim. E aí, tanto que em 2023 eu falei assim, Lara, você vai, coragem, arrisca, não deixa nada em branco. Não deixa nada em branco. Essa foi a E estratégia. não deixei nada em branco e deu certo. Mas também eu já estava com aquilo que eu falei, um conteúdo já bem consolidado também, aquele núcleo duro, assim, que a gente precisa. O que o Luigi, ele chama, que eu acho que é um ótimo apelido, arroz com feijão gourmetizado do CSCD, assim. Eu acho que isso você precisa estar dominado na ponta da língua, porque também não adianta, você não tem conteúdo, você não vai conseguir responder às objetivas, né, o TPS. Então, foi esse momento, eu acho que foi um momento que eu cheguei, que eu tinha isso, assim, tanto o conteúdo e as estratégias de prova, aprendi finalmente a fazer a prova. E aí, para a segunda e para a terceira fase, eu já vinha me preparando, assim, né, ao longo desses 5 anos, eu nunca perdi isso de vista, porque eu sabia que era conteúdo que eu estava estudando, era forma, uma hora eu tinha esperanças de chegar lá, né, então eu nunca poderia deixar para estudar para a segunda e terceira fase só quando eu passasse no TPS. Então, esse período antes do edital, eu estudava para a segunda e para a terceira fase, e quando abriu o edital, que eu tentava me concentrar para a primeira fase mesmo. Uhum. E De qual assim, prova você tinha mais medo, assim? Qual prova economia. seria? Economia. Com certeza, Sim. economia. Nossa, morria, gente. Abrir o caderno. Eu tinha pesadelo com a prova de economia, gente. Sim. Muito medo, assim. Tanto objetiva, a aberta, assim, era o que eu mais tinha medo, com certeza. E eu tinha Abrir o muito caderno de medo. prova já tremendo, né? Nossa, eu tinha muita insegurança. Gente, eu não vou conseguir escrever 60 e 40 linhas sobre um tema de economia, assim. Eu tinha muita insegurança. E eu tinha um receio também de não conseguir, questão de tempo, de não dar conta de terminar as atividades no tempo, tanto de língua e principalmente de história e de PI, né? Que tem a história e PI, as provas são bem maiores, né? Uhum. Tanto que elas eu acabei naquele, assim, no período de 5 minutos, sabe? Que a fiscal falava assim, falta 5 minutos, foi nesse período, assim, que eu terminava, assim, a prova, sabe? Deu Sim. tempo, eu consegui fazer, mas foi corrido. Em inglês a gente vai falar um pouquinho, terminei a prova, mas não consegui revisar o resumo. Não deu tempo de revisar. Sim. E foi. E as mulheres estão perguntando aqui, a economia, como que você superou, como que você se preparou? Porque eu acho que mete medo em muita gente, né? Eu vejo muitos comentários sobre economia. Sim. Superar o medo, eu acho que eu não superei até hoje. Ainda não. Não. Mas, assim, eu me dediquei muito à economia. Eu sabia que eu tinha dificuldade, então eu sabia que eu precisava estudar ela um pouco mais, sabe? Uhum. Então, Enfrentou, né? eu enfrentei. Tanto que teve um período, eu estudava economia todos os dias. Assim, peguei um período, todo dia eu sentava e estudava alguma coisa de algum tópico, fazia exercício e tal. Eu sabia que eu tinha que enfrentar, não adianta ficar jogando para depois que não resolveria, né? Então eu me enfrentei. Foi a matéria que eu mais fiz, atividade discursiva, curso assim de objetivos, de discursivos, enfim. Eu estudei bastante, acabei enfrentando isso, estudando mais. Identificou a lacuna e se dedicou, né? Exato. Sim, Mas perfeito. ao mesmo tempo também eu tinha consciência de que eu não poderia estudar só economia, assim, eu tinha que tentar manter o equilíbrio, porque no final é 100 pontos e tem um tanto de outras matérias que valem o mesmo, né? Então manter esse equilíbrio também é um desafio muito grande, eu acho, para você ser disso. Você precisa focar, às vezes tem outra matéria que você não precisa, você
tá melhor, você não precisa estudar tanto, mas também não adianta você perder aquilo completamente de vista, porque vai valer, no aberto vai valer 100 pontos, sabe? Sim. Manter esse equilíbrio é importante também. Lari, vamos falar um pouquinho agora do CACD 2023, né? Uhum. Vamos pensar um pouquinho assim, a prova de primeira fase, no TPS. Qual foi a sua impressão geral da prova desse ano? O TPS que você passou, né, finalmente. Então, eu não sei, talvez eu tenha uma opinião um pouco polêmica de outras pessoas e tal, se alguém quiser intervir, enfim. Eu acho que foi uma prova bem parecida com o que acontecia nos últimos anos. Assim, com as suas. Com seus problemas também, né? Então, eu fiz muito os TPS antigos, assim, então eu fui identificando mais ou menos como é que era a prova, e eu não acho que teve grandes surpresas, né? Assim, eu fui para a prova de História Mundial, por exemplo, sabendo que ia ter uma questão inusitada, e aí teve lá o Saara Ocidental. Eu lembro que eu olhei para o caderno e falei assim, ia lá, a questão inusitada do ano, né? E aí, assim, eu aprendi que aquilo não podia me abalar, sabe? Então, eu citei, beleza, vamos ler, tentar resolver. E, assim, com os conhecimentos, alguma coisa que eu tinha lido para a política internacional, eu consegui responder, dava para responder a questão, sabe? Então, eu sabia que ia ter essa questão inusitada. Sabia que ia ter mudança de gabarito polêmica, que teve bastante. Eu perdi muito tempo, muito ponto, né, com mudança de gabarito. Isso todo ano tem, sabe? Às vezes tem um item mal escrito, isso sempre, todo ano tem também. Às vezes. Exatamente. Então, e assim, um estilo assim, de matéria que é demandado nesse núcleo, assim, estava lá também, sabe? Eu acho que o TPS tem muito isso, assim, quando você começa a fazer muitas questões antigas, você vai vendo que muitos temas se repetem, assim. Então, é isso que, assim, você precisa focar mais, você precisa saber aquilo, porque você pode errar um item que todo mundo vai errar, né? Porque aquilo não vai pesar. Mas você errar um item que todo mundo vai acertar, isso aí é que vai fazer a diferença, né? Uhum. E falando na prova de inglês, muitos itens assim que a gente já no Advanced Steps, a gente já vinha vendo assim, escaneava a prova, né, os tipos de itens, o que eles perguntam, assim, e estava lá em 2023 também. Então eu acho que não foi um susto muito grande. O que não quer dizer que foi fácil. Eu não estou falando isso, assim, que foi fácil. Não, pelo amor de Deus. É outro maior medo que eu tenho é do TPS, assim. Eu também tenho pesadelo com TPS, morro de medo de ter que fazer o TPS de novo, assim. É difícil, Não precisará. é difícil. Não. Cadê? Então, é isso, acho que é importante, assim, mapear, assim. E, na minha opinião, eu achei que não fugiu tanto dos outros anos, assim. E as discursivas, Lara, o que você achou da prova? Vamos pensar a segunda fase, né? O que você achou da prova? Não vamos falar das correções ainda. O que você achou da prova de português, a prova de inglês? Então, a segunda fase foi um pouco complicada para mim, eu fiquei muito nervosa, você lembra? Assim, 2 dias antes da prova eu fiquei muito nervosa, eu fiquei assim, gente, o que vai cair na prova? Será que vai cair um assunto fora do radar, assim, que eu não sabia, não fazia noção, não tinha noção, e eu ficava com esse medo, com essa ansiedade, então eu fui para a prova muito nervosa, sabe? E eu acho que isso me atrapalhou um pouco. Eu cometi erros, assim, que eu não estava cometendo antes nas atividades, que poderia ter me custado, acabou que deu tudo certo, mas, assim, foi complicado, eu fiquei muito nervosa. Eu acho que é porque eu estava um pouco insegura. Eu nunca tinha feito a fase discursiva, e aí tem aquele novo, assim, como é que vai ser a prova, como é que vai vir o caderno, sabe? Como que eu vou ter que entregar, como é que vem Sabe, eu acho que estava insegura também. E aí preocupada com o tempo, será que eu vou conseguir fazer tudo no tempo?
Então, assim, eu achei difícil por isso, assim, no dia, assim, sabe? Depois da prova de português, eu cheguei em casa, eu fiquei muito ansiosa. Eu tinha certeza que eu não ia passar. Tinha certeza que eu não ia passar. Assim, que eu não ia conseguir a pontuação mínima e tal. Mas aí eu tomei um banho, acalmei, falei assim, se eu não passar, beleza, não era para ser, mas eu vou ter experiência, não vou desistir, sabe? Aí fui para a prova de inglês, ainda estava um pouco nervosa, mas já estava mais tranquila em relação ao dia anterior. Consegui fazer as atividades, e aí eu tentava, assim, otimizar as estratégias que eu tinha estabelecido, eu tentava concentrar nisso e deu certo. Mas a prova em si, eu acho que foi muito assim, dentro também do que vinha nos anos anteriores, muito do que eu já vinha treinando, tanto em português e em inglês, principalmente com você, né? Eu acho que não fugiu muito disso, não, assim. Eu acho que as traduções foram textos mais de relação à diplomacia, né? Esse ano não teve, pelo menos teve essa questão diferente, né? Que não foi não foi literatura e tal. Mas eu também eu achei difícil também porque era tudo muito novo, sabe? Então eu acho que talvez essa minha percepção esteja um pouco tenha tá um pouco alterada assim por essa insegurança. Exato. E as de terceira fase, que aí você já tinha tido um contato, né, com discursivas, aí já foi um pouco mais tranquila? Foi, assim. Não, é porque, assim, na terceira fase, antes da prova, meu pai adoeceu. Assim, 10 dias antes da prova, meu pai teve complicações em relação ao Covid, precisou ficar na UTI, então foi um período difícil, assim, para... Mas, assim, ele melhorou, assim, 3 dias antes, 4 dias antes da prova, ele já estava em casa. E aí foi um período, assim, que a minha preocupação maior não era o CACD, sabe? Eu estava, assim, muito feliz de ver ele em casa, estava muito grata por ele estar em casa, assim. E então eu fui para a prova, estava muito, assim, envolvida com isso ainda, sabe? Então, e aí eu acho também que eu já tinha passado pela experiência da segunda fase, e aí eu acho que eu fiquei mais tranquila, assim, eu não fiquei nervosa para a terceira fase, sabe? E eu acho que eu também nem tinha tempo para isso. Eu chegava, abria a prova de história, praticamente tinha que começar a escrever, sabe? Não tinha tempo muito para pensar. Eu acho que assim, o que eu vinha estudando ao longo dos anos, aquele feijão com arroz gourmetizado do CACD, que eu já vinha trabalhando há muito tempo, eu consegui fazer a prova, sabe? Lógico, teve a prova ali, principalmente de política internacional, tinha 2 questões ali mais difíceis, assim, e eu acho que isso faz parte da prova, eu acho que eles querem testar também o que você faz numa situação de prova que você sabe, não vai saber responder àquela questão, não vai saber escrever 90 linhas. Então, eu acho que isso faz parte também, eles querem testar um pouco isso, né, como que o candidato vai lidar com essa situação. Então, acho que faz parte. Eu tive um pequeno problema na prova de espanhol e francês, porque no intervalo entre direito e espanhol e francês, eu comecei a ter uma enxaqueca. E eu tomei remédio e não passava. E a minha enxaqueca, ela vem também, assim, com náusea, a minha vista fica embaçada e tontura. Então, imagina, respondeu a prova de espanhol e francês nessas condições. Eu não enxergava a prova, assim, eu tinha que colocar, assim, deitar praticamente na mesa para conseguir fazer a prova, sabe? E faz parte, isso pode acontecer, a gente tem que estar preparado para esse tipo de situação. Deu certo, minha nota ficou baixa, assim, eu errei muita coisa que eu sei que eu não erraria, assim, se eu tivesse um pouco melhor, assim, mas
deu ainda foi suficiente, assim, para eu conseguir a aprovação. Eu acho que é importante dizer isso também, porque a gente acha que vai ser tudo perfeito, sabe? Eu vou estudar, assim, a vida vai parar para o CACD, e não é, as coisas acontecem, né? A gente tem que lidar com isso. Às vezes alguma coisa vem para mostrar que o CACD não é a coisa mais importante da nossa vida, né? Eu acho que esse momento, assim, ficou muito claro para mim. E às vezes você tá ali, você estudou muita matéria, mas você não tá bem na hora da prova. Assim, você tem que estar preparada para esse tipo de situação também. A prova é muito um recorte desse momento. E aí, às vezes, assim, não deu certo, não se martirize por isso. Assim, é só aquele momento, né? É só aquilo. Não, é o que você falou, só precisa ser suficiente, né? Não precisa ser perfeito, só precisa ser suficiente, já está ótimo, né? Exatamente. Justamente. E assim, pensando nas discursivas, fala um pouquinho sobre as correções. Qual que foi sua impressão geral, assim, as provas de línguas, as provas teóricas, qual que foi a tua impressão geral? Então, assim, é a minha primeira vez, eu não tenho, assim, como me basear com anos anteriores, entendeu? Realmente eu não tenho, eu não sei. Foi o CACD 23, era o que eu tinha ali. Eu acho que foi um CACD que a gente teve muitos problemas, né, ao longo das correções, assim. Começando ali em inglês, que eles mudaram o padrão de resposta. Eu lembro que aquilo me assustou, eu já tinha feito os meus recursos, eu precisei refazer, né, por causa disso. Eu acho que, assim, só que aí a gente teve a recorreção, né? E eu vi que mudou, assim, a segunda correção, e aí, assim, é o que eu posso fazer a comparação, né, gente? E no caso da minha prova, eu percebi que alguns erros que eles tinham deixado passar na primeira correção foram penalizados na segunda, sabe? E aí, principalmente nas provas de línguas, né? E as notas de texto também, de conteúdo, eu acho que eles foram mais rigorosos na primeira correção do que na segunda. Pelo menos foi o meu caso, assim. Em relação às matérias, a diferença que eu percebi no meu caso, em algumas matérias, por exemplo, direito, eu vi assim que eu tinha respondido um quesito, né, da questão, mas eu tinha falado aquilo com palavras diferentes. E aí eu tirei 0. Assim, tava aquilo ali, pelo menos parte, mas eu tirei 0. E aí, na segunda correção, eu via que aquilo eles já pontuaram, entendeu? Mas aí, assim, pegando geografia, minha nota na primeira correção foi maior do que na segunda. E nos recursos eu não consegui reverter, sabe? Então, assim, eu não tenho uma base como foi as correções em relação aos anos anteriores, né? Porque eu não vivi isso. Então, eu posso fazer essa comparação. No fim, a minha nota aumentou da primeira para a segunda correção. Agora, eu não estou no lado de lá, eu também não tenho acesso a várias provas, eu acho que eu não consigo, assim, olhar direito, falar, assim, direito, assim, o que aconteceu, o que foi melhor, o que foi pior, assim, identificar o que pode ter acontecido. Eu tenho só a minha visão aqui. Sim, e a montanha-russa de emoções, né, que envolveu passar por uma correção, um período de recursos, depois outra correção, um novo período de recursos. Como que foram os recursos para você, Lara? Eu acho legal comentar, porque a gente só sabe o que é recurso quando passa para a segunda fase, né? E aí descobre essa nova fase do CACD, né, que é saber recursar. Conta um pouquinho para a gente como que foram os recursos e os re-recursos.
Sim, eu lembro, muitos professores falavam isso mesmo, né, que recurso virou uma nova fase. Eu acho que esse ano isso deixou muito claro, assim, né, os candidatos tiveram muito ganho, assim, de pontos, né, nos recursos. Eu lembro, assim, que ao longo da minha preparação, quando eu via que um professor estava dando dica em relação a recurso, eu anotava, assim, eu tinha um documento, assim, dicas de recursos, né, você fez uma live também dando dicas, né, de os recursos, eu sempre assistia, assim, anotava dicas, então eu partia disso. Mas eu achava que poderia ser uma coisa muito complexa, mas eu vi que, assim, eu tive muita ajuda dos professores, né, muitos professores me ajudaram, isso é uma ajuda valiosa, assim, essa orientação. Até porque é um período muito curto, né? Assim, esse ano acabou que eles aumentaram, estenderam, né, o prazo um pouquinho, mas queira ou não, é muito intenso, assim. Eu fiquei 2 dias, 3 dias por conta disso, dormi pouco, enfim. Mas eu tentava ser o mais objetiva possível, assim. Eu falava, prezada banca examinadora, requer-se uma geração da nota, e aí eu sempre comparava, assim, o padrão de resposta, o que eles colocaram no padrão de resposta, com o que eu coloquei. Então, assim, colocava, assim, eu transcrevia mesmo, sabe? Assim, o que eles colocaram no padrão e o que eu coloquei. Assim, meu objetivo era ser objetivo e facilitar a vida do examinador, sabe? Para ele não ter que ficar indo na minha prova toda hora. Então ele ia só às vezes para conferir. Era assim, na minha mente era assim que eu poderia ajudar o examinador, assim, de ter, quem sabe ajudar ele a dar os pontinhos, assim. E aí, assim, questões de línguas, assim, que eu usava dicionário com links, assim, eu transcrevia o que estava na página, assim, no recurso também, para facilitar, para ele não ter que entrar no link, né? Porque imagina, assim, a quantidade de recursos que eles devem receber, eu não sei se eles têm tempo de ficar entrando link por link. Então, no final, assim, era uma coisa muito simples, muito objetiva, com os meus argumentos e tentando facilitar a vida do corretor e transcrevendo a parte da minha prova, assim, que eu acho que caberia para aquele quesito, assim. Sim. E aí você conseguiu reaver pontos, Lara? Conta o pessoal de todas as disciplinas, funcionou então a estratégia? Eu consegui pontos em todas as disciplinas. Em inglês e português, eu consegui só pontos em gramática. Pelo menos em francês e espanhol que eu consegui um pouquinho de ponto assim nas notas de conteúdo, sabe? Isso é uma coisa importante também. Eu achei muito difícil fazer o recurso de conteúdo, assim, nota de fidelidade, de concisão, porque eles não marcam. Isso foi um choque também quando eu recebi a minha prova corrigida, né? Porque eles marcam assim o erro de gramática e olha lá, não tem a marcação de erro de fidelidade, né? Que seria considerado erro de fidelidade. Então a gente tem que tentar adivinhar no recurso e recorrer com base nisso. Então eu achei muito difícil assim recorrer. Falta informação para o candidato, né, Lara, sobre o que foi penalizado. Eu estava lendo as respostas que você me enviou, né, aos recursos de inglês. E aí, nos recursos de feed, agora não lembro se era tradução ou versão, aí o examinador resolveu explicar como é que ele avaliou o feed aquele ano, porque tem os erros de tal e tem os erros de tal. Depois eu vou preparar um material para apresentar para todo mundo, vou fazer uma live. Você fala, obrigada, examinador, por me explicar. Depois que eu fiz o recurso, né? Exato. Podia ter uma sinalização na prova, né? Era, né, assim, falta feedback para o candidato, né? E assim, e nem todas eles fizeram isso, né? Em muitas tinha uma resposta mais geral, assim, né? E realmente, em algumas de fidelidade, eles colocaram, faltou você traduziu isso assim, deveria ser assim.
Teve uma em espanhol também, na minha nota de concisão, eles colocaram, faltou falar isso e isso, sabe? Então, isso foi bom, assim, eu achei legal. Beleza, eu sei o que eu errei agora, sabe? Uhum. Mas é isso. Sim. Antes a gente não tem, não. A gente tem que tentar adivinhar. Vai, né? Tenta por todos os lados, alguma coisa eu vou acertar, né? Ô, Lara, vamos falar agora um pouquinho de inglês, né? Vamos entrar um pouquinho no inglês. Quando você começou a sua preparação lá em 2018, você falou que já tinha morado fora, né? Morou um tempo na Inglaterra, já tinha estudado, né, inglês jurídico, então já tinha algum conhecimento, algum repertório de língua inglesa, né? Como que você vê esse repertório que você já dominava de inglês em comparação com aquilo que é testado na prova? É muito diferente. E eu, no começo da minha preparação, eu não imaginava, assim, essa diferença, né? Eu tinha para mim... Não que seria fácil, eu imaginava que... Nada no CACD que eu imaginava que seria fácil, mas eu imaginava, assim... eu já tenho uma experiência com inglês, assim, então talvez essa não seja uma grande preocupação para mim. E aí também foi um choque, porque eu já comecei os estudos para o CACD no inglês fazendo simulado. E aí era aquilo que eu comentei, vinha o simulado, um monte de erro básico, eu errava artigo, e eu falava, gente, pelo amor de Deus, eu não sei usar artigo, genitivo, sabe? E aí eu fazia outro simulado, tava lá, tudo de novo, sabe? E é isso. E aí eu falei, não, tem alguma coisa de errado, eu preciso dar um passo para trás, sabe? E aí que eu fui perceber mesmo que tem o inglês que a gente estuda geral, assim, para comunicação, que é muito focado, né, na comunicação. Tem o inglês jurídico que eu estudei, que é, assim, outro registro, e tem o inglês para o CACD, que eu precisava aprender esse inglês para o CACD. E aí que eu fui ter preocupação com collocation, com colligation, escrever um texto mais formal, bem mais, assim, preocupado, assim, com o inglês correto mesmo, né? E eu lembro que eu percebi isso, assim, que eu precisava dar esse passo para trás, assim, e foi na época que você estava lançando o Advanced Steps, assim, e aí pareceu que, nossa, é bem isso que eu acho que eu preciso, assim, conhecer a prova, como que é esse inglês, e aí eu fiz o curso e foi ótimo, assim, pra mim. E aí depois a gente fez os simulados e aí eu aprendi, e aí eu adotei estratégias também, porque aí antes eu fazia assim nos textos em inglês, eu usava muito do português, em versões, frases enormes, com um monte de subordinação, sabe? E aí, com o tempo, eu falei assim, não, aí a chance de erro é grande, né? Exato. Então, assim, a minha prova de inglês mesmo, assim, é uma frase simples, ponto, frase simples, mais simples Letra possível. caprichadíssima, viu, Brasil? Letra muito caprichada, e esse ano foi muito importante ter uma caligrafia boa, né, Lara? Comenta um pouquinho essa questão, que eu acho que é importante. Então, eu tinha uma letra assim cursiva e eu sabia que ela poderia ser um problema para mim, sabe? E aí, desde o início, eu tentei mudar, fazer ela bem clara, assim. E com o tempo eu fui acostumando, fui otimizando. E para línguas, assim, eu podia fazer uma letra um pouquinho maior, assim, porque a minha letra acaba que ela é menorzinha, sabe? Então, nas provas de línguas, eu tinha a preocupação de fazer um pouquinho, não uma letra gigante, né? Mas um pouquinho maior para eu ocupar mais espaço, assim. Senão eu ia precisar escrever mais e mais e a chance de eu errar ia crescendo, né? E eu acho que, assim, eu vi muita gente, assim, reclamando que teve penalização por legibilidade, né? E eu tive, assim, na segunda correção, eu tive penalização, inclusive em inglês, por legibilidade, mas, assim, eu fiquei até sem entender, porque era um DET, assim, que estava super claro, né? E aí eu consegui reverter com recurso.
né? Deu certo, consegui reverter. Eu acho que isso é importante. Você não precisa fazer uma letra maravilhosa, mas tem que ser clara, porque ajuda, né? Eu imagino que facilita para o examinador. Você diminui esse risco de ser penalizado por legibilidade, porque imagina, perder dói. Dói demais. Perder ponto por isso, sabe? Num concurso assim que cada décimo conta, sabe? Pode significar você estar dentro ou não. Então, eu acho que esse é um cuidado que é bom ter também, principalmente nas provas de língua. Nas outras matérias, assim, essa não é uma preocupação tão grande, porque não é penalizado o erro, né? Então, mas em línguas, isso é bem importante mesmo. Sim, enfatizo, então, né, assim, o tamanho da sua letra, o formato da sua letra é uma estratégia de prova, né, atentem para isso, muito cuidado com isso, dói para vocês, eu que faço as correções, né, de simulados, exercícios e tal, toda vez que eu tenho que marcar, eu falo, ai, gente, né, vou ter que marcar, porque eu tenho que contar para esse aluno que esse grafema não está claro e na prova isso pode ser um problema, então, isso é um recado importante da Lara aqui também. Lara, então tá bom. Então o inglês para CACD era diferente, você percebeu, né, as colocações, as coligações. Como que você organizou os estudos de inglês? Muita gente me mandou essa pergunta quando eu abri a caixinha lá nos stories do Instagram. Como que ela organizava o banco de palavras? Conta um pouquinho pra gente, Lara. Meu banco de palavras era o Anki. Assim, eu tentei fazer banco de palavras em papel, tentei fazer banco de palavras em Word, em Excel, de todas as maneiras possíveis. Sim. Mas deu certo quando eu fiz no Anki, sabe? Porque é isso, o Anki organizava para mim e estava tudo assim organizado ali dentro, num documento só, e eu tinha compromisso. Era a primeira coisa que eu fazia no dia que eu sentava para estudar, era o Anki de línguas. Então eu estava sempre revisando aquelas palavras, elas estavam sempre aparecendo para mim, esse banco de palavras que eu ia montando, e foi a forma mais organizada, assim, que eu consegui. E aí, assim, o Anki, meu de inglês, ele era esse banco de palavras também, palavras, assim, novas que eu aprendia, eu alimentava, e eu alimentava aprendi com você, não só colocar a palavra, então eu colocava adjetivo, noun, countable, uncountable, colocava exemplo, e aí, no verso, eu colocava a explicação em inglês e colocava uma possível tradução também, assim, para eu ter em mente. Eu sabia que traduzir era diferente, né? A gente precisa do sentido, do contexto, mas eu já, às vezes, me ajudava também a fazer essa relação com o português, até porque a gente tem uma atividade de tradução, né? Sim. E aí ele também usava o Anki também para fazer collocations, assim. Então, atividades que a gente que vinha corrigida, né, com sua correção. Eu errei. Aí eu ia lá, alimentava o Anki, usava a função close do Anki, assim, né, que ele some, né, a palavra, aí estudando, eu tentava lembrar, enfim, conferia se estava certo. Então eu usava tudo, assim, meu caderno de inglês era o Anki, virou o Anki. E tinha a apostila, né, do Advanced Steps, então eram esses dois materiais, assim, que eu estudava, que eu fazia as minhas revisões, assim. Sim, e para alimentar o banco de palavras, você usava que tipo de material, Lara? Sim, às vezes artigos que eu lia, assim, livros, às vezes eu estava lendo algum livro e tal, eu deparava com uma palavra, assim, eu anotava, assim, então depois eu estudar ela. Artigos, mas principalmente, assim, pensando em banco de palavras mesmo, foi principalmente aquele livro 4,000 Words, o que é 4,000 Words? Essential English Words. Isso, exatamente esse, assim. Sim. Eu fiz de todos os livros, assim, eu segui todas as palavras, assim, alimentei. Algumas, assim, eu via que era tranquila, eu não alimentava, não, né? Assim, eu via que fazia sentido para mim e tal.
Mas, assim, a maior parte foi com base nesse livro. Sim. Então, seu foco foi o vocabulário de alta frequência, né? Como a gente trabalha no curso mesmo. Também reforço, gente, essa é uma estratégia importante. A maior parte das palavras que vocês vão usar na segunda fase é palavra de alta frequência. Conhecer, dominar, saber as colocações, né, Lara? As coligações. É essencial. E o que eu ia falar? Bom, você fez então, você tinha apostila. Como que você trabalhava o feedback individualizado, né? As correções. Então você falou que recebia, aí via se errou alguma collocation, né? Já colocava no Anki. Como que você fazia esse trabalho? Isso. O Anki também servia como meu caderno de erros também. Então eu recebia os erros também, ia para o Anki. E outra coisa que eu fazia também, eu estudava aquele erro, às vezes eu não entendi aquele erro, aí eu te mandava até a dúvida, né, pela plataforma e tal. Às vezes, pela correção ali, eu já entendi o que eu tinha errado, enfim. E uma coisa que eu sempre fazia em línguas, eu sempre reescrevia as atividades depois que eu recebia a correção. Todas as línguas eu sempre fiz isso. E ao longo da minha preparação, às vezes eu não estava fazendo um curso de línguas, assim, mas eu pegava as atividades e reescrevia, assim, eu reescrevi várias vezes, assim, muitas das atividades que eu fiz. Então eu não estava fazendo um curso, enfim, porque é caro também, manter, assim, estudando as 4 línguas, assim, sempre, eu tinha que ir priorizando, assim, então eu estava sempre retomando. Inclusive, na fase, assim, na segunda fase, em inglês, eu nem cheguei a fazer curso, assim, específico, né, para a segunda fase, mas eu peguei todos os simulados, assim, que eu já fiz, assim, reli, refiz, reescrevi, sabe? Fui atrás de expressões, assim, que a gente usa, que poderiam ser úteis, né, na prova, assim, então, sei lá, como é que eu falo concerto europeu em inglês, sabe? Vocabulário específico, assim, eu pegava relatórios da ONU, assim, sabe? Via as expressões e jogava no Anki também, para aquilo eu ir decorando, assim. Tem muita coisa que dá para fazer também de forma autônoma, né, Lara? Assim, não é só simular, receber mais correção, né? Já tendo mapeado algumas lacunas, né? Tipo, eu tenho medo de cair tais temas, então eu vou estudar esses temas, né? Que podem cair na prova de inglês. Exato. Tanto que assim, depois eu peguei assim, esse período que eu comecei fazendo simulados de inglês, aí eu já tinha uma noção melhor do que eu estava errando, aprendi, tive noção da prova. Então eu peguei todos esses simulados, refiz. Aí que eu fui entender melhor o que eu estava errando. Então, isso é muito importante, porque não adianta nada você fazer um exercício, ter a correção do professor e deixar isso de lado. Assim. Tem que estudar aquele erro, assim, revisar e revisar, fazer de novo, porque senão ele vai voltar, ainda mais em línguas. Sim, porque às vezes eu vejo o candidato contrata X mil simulados, faz um simulado atrás do outro e não consegue parar para organizar com relação ao feedback, né? Tipo, o que está voltando para mim? Eu sigo errando isso, eu preciso melhorar aquilo, né? Então, acho que é um ponto importante que você está falando, Lara. E ainda assim, com relação ao inglês, pensando nas provas, qual que era a sua estratégia? Você falou que na primeira fase você tinha dificuldade de deixar em branco, né? E aí, nesse ano, você falou, não vou mais deixar em branco. Você acha que é uma estratégia boa? Você faria de novo, se precisasse? Faria. Eu acho que assim funcionou para mim e eu via muitos assim aprovados, era isso que eles falavam, assim, gente, mudou o sistema, né, quando chegou a IADES, né, são 2 erros agora para anular uma certa, então vale a pena arriscar. E aí eu não acreditava, assim, eu relutava, assim, né, eu relutava, não, gente, é muito arriscado, né, e aí esse ano eu fiz esse compromisso, porque aí eu fui testando também, sabe? Eu pegava assim as provas antigas ou os simulados, e aí eu via, eu circulava assim, essa eu fiquei na dúvida. E aí depois eu eu contabilizava os pontos, se eu deixasse em branco, se eu chutasse, assim.
E aí eu via que eu sempre tirava uma nota maior. Estava sempre tirando uma nota maior. E aí, assim, eu estabeleci uma estratégia. Para inglês mesmo, eu tinha uma estratégia assim, tudo bem, se cair um item que eu não faço a mínima ideia, eu não entendi. Às vezes é uma questão de vocabulário, eu não sei aquela palavra, e também não sei a palavra do texto-fonte que faz referência, né? Que às vezes é uma substituição. Não dá nem para ter noção se é um sentido positivo, negativo. Aí tudo bem, aí eu consideraria talvez deixar em branco, assim, mas se eu não tivesse a mínima ideia. E nessa prova eu não aconteceu isso, assim, eu não tinha certeza, mas dava para pegar pelo contexto. Eu tinha uma noção de mais ou menos o que aquilo poderia significar, sabe? E deu certo a estratégia. A gente fez muito simulado, assim, eu acho que é isso, de conhecer a prova, assim, entender. E às vezes pode parecer quem está acompanhando, assim, muito genérico, mas é porque você aprende isso fazendo, assim, sabe? As provas antigas. Você vai pegar isso. E de se conhecer na prova também, né? De se perceber quem é você quando você está lidando com os itens, né? Que eu acho que foi aí que você viu que dava para chutar um pouco mais, pelo menos, né? Com certeza. Com certeza. Sim. E E na foi a mesma segunda fase. Ai, desculpa, pode falar, Lara. Imagina. Não, e foi algo parecido, assim, que eu adotei para as outras matérias também, assim. Eu percebia que às vezes eu ficava insegura de chutar, mas que eu tinha noção daquilo, assim. Então eu conseguia fazer um chute informativo, né? Assim, então, e aí eu adotei estratégia assim também. Bom, eu estudei bastante, já há anos estudando, e eu li um item, não achei o erro ali, provavelmente está certo, sabe? E então, assim, eu marcava o erro quando eu tinha muita certeza que estava errado. O certo, e aí, assim, eu falava, não sei se está errado, tal, eu ia no certo. E assim, foi uma estratégia que eu adotei e funcionou. Assim. Principalmente para história, para política internacional, geografia, enfim. Eu fico pensando também, Lara, se não tem a ver assim com o perfil da mulher, assim, de só marcar se tem muita certeza que está certo ou que está errado. Quantas que a gente não fica insegura, né? Assim, falando desse formato objetivo. Ah, eu não tenho certeza, então eu vou deixar em branco. Ah, se eu tivesse marcado, né? Fico pensando muito nisso, pensando nos resultados da primeira fase para as mulheres, né? Como a gente vai falar daqui a pouco sobre mulheres, mas eu fico pensando assim, essa é uma dica boa para as mulheres especificamente, né? De fazer esse mapeamento que a Lara fez, sabe? De pegar um simulado objetivo ou uma prova antiga, marcar e ver o que você teria deixado em branco, se você acertaria, se você erraria, se você não está deixando de marcar por, né, assim, por estar buscando a perfeição, né? Confiem em vocês estudaram muito, tem que ter confiança, é isso. Sim, justamente. E na segunda fase, Lara, assim, de inglês, qual que era a tua estratégia de prova, assim, como que você, eu sei que foi a primeira vez, né, que você fez, mas você já chegou pensando, eu vou fazer a composition primeiro, depois eu vou fazer tal, você montou uma estratégia, você realizou uma estratégia, como que foi? Eu fui pensando em fazer primeiro as traduções, depois a redação e, por último, o resumo. E foi exatamente essa estratégia que eu segui, assim. Eu queria ficar livre das traduções para ter ali um tempo maior para redação, para fazer com mais calma, porque era atividade que, né, tem mais pontos. E eu fiz dessa forma. O que aconteceu? Assim, eu acho que nessa de eu ficar um pouquinho nervosa, eu acabei fazendo as traduções muito rápido, assim. E aí, como a gente não pode rasurar, na hora que eu reli, eu vi que coisa assim, eu devia ter feito, vou errar aqui, talvez eu tome uma penalização aqui, enfim. Eu acho que esse foi um problema, assim, eu fiz muito rápido, eu tava com muita pressa, assim, com medo de não dar tempo. Isso foi um problema para mim. Mas aí na redação eu tive tempo de fazer um rascunho e depois passar a limpo. Mas isso aconteceu só para redação, assim, eu só consegui fazer isso só para redação.
E aí, para o resumo, eu, assim, na minha cabeça, eu teria 1 hora para fazer o resumo. Não foi o que aconteceu, assim. Eu tive que fazer o resumo em menos de 40 minutos. Assim, eu tive que ler o texto, assim, o texto é grande, tive que ler o texto, começar a escrever. Tanto que assim, eu não consegui revisar o meu texto do summary, né, do resumo. E então, assim, talvez eu teria, assim, pensando, se não tivesse passado esse ano, eu teria talvez adaptado um pouco assim, essa minha estratégia. Assim, eu acabei levando um tempo maior para a redação, sabe? Uhum. Mas que não deixa de ser a tarefa mais importante também, né? Acabou que deu certo, assim. Eu acho que talvez a tradução, talvez eu teria foi um erro, assim, eu teria que ter tido um pouquinho mais de cuidado, assim, mais calma, porque eu tive tempo, assim, para fazer a tradução. E aí porque aí eu usei muito mais tempo. Aí, como eu acabei muito cedo, aí eu relaxei um pouco para fazer a redação. Uhum. Entendeu? Então, eu já usei mais tempo do que eu já planejava, assim. E aí o resumo ficou corrido, sabe? Uhum. Sim, mas deu certo. Foi imperfeito e deu certo. É isso, não precisa ser perfeito para passar, né, Silvia? Mulheres, atenção, foi imperfeito e deu certo. Lara, vamos falar um pouquinho do emocional, assim, né? Desde 2018 aí nessa luta, muitas rejeições, né? Nunca tinha passado no TPS, muito simulado, cheio de canetada, muitas dúvidas, comparações, eu imagino, né? A gente se compara com as amigas que estão fazendo, sei lá, doutorado, enfim, casou, foi mãe, etc. Como que foi trabalhar o emocional no seu caso? É uma preocupação que eu tinha mesmo. Eu fazia terapia, eu fazia psicanálise toda semana. Eu pude contar muito com a minha família, assim, para esse lado emocional. Isso eu acho que um privilégio, foi muito importante para mim. E assim, eu tinha consciência de que eu tinha que ter um tempo de lazer, sabe? Assim, para mim, para fazer alguma coisa que eu gostava, que não era relacionada ao CACD. Né? Então eu tinha consciência disso, porque eu sabia que era um investimento até para o tempo de estudar, sabe? Então eu tinha essa preocupação, eu sempre tentava reservar esse tempo, assim. Eu nunca fui muito de sair, então depois que eu comecei a estudar para o CACD, aí que a vida social acabou, assim, praticamente. Mas eu sempre gostei muito de cinema, assim, de filme, então era a minha válvula de escape, assim. Sim, Eu acho que assim, eu me cobrava demais, eu me comparava demais. Isso às vezes me deixava ansiosa, sempre, principalmente essa comparação, porque a gente está estudando, parece que a nossa vida está parada no tempo, né? sim. E aí você vai vendo as outras pessoas estão se realizando, enfim, é inevitável a comparação. Isso gerava ansiedade. E aí eu identificava isso, eu trabalhava isso muito na terapia, e eu identifiquei que redes sociais, para mim, acabava me prejudicando mais do que me ajudava, assim. Eu não larguei completamente de redes sociais, porque era uma ferramenta boa até para o concurso, assim, para manter contato com o professor, enfim, com algumas pessoas, mas eu limitei bastante assim, o tempo de redes sociais. Eu acho que isso me ajudou até em relação ao, ao concurso em si, porque a gente vê muita polêmica, muita especulação sobre o CACD, então eu fiquei muito de fora disso, assim. Tanto que eu não fiz muito parte, assim, de várias comunidades CACDísticas, assim. Eu tô conhecendo mais o pessoal agora e tal. Mas eu acho que para mim, porque foi uma forma, assim, de me proteger um pouco, assim, dessa ansiedade. Foi a forma que eu percebi, assim, que era melhor para lidar com toda essa pressão, ansiedade. Mas ela existia. Estava ali, sempre teve. E eu Sim. tentava. E a terapia também foi muito importante para isso. Assim. Eu acho que é importante
candidato ter, assim, sua válvula de escape, ter a sua rede de apoio, né, seja religião, alguma terapia, enfim. Eu acho que isso é essencial porque não só para você, sua saúde mental, cuidar de você, mas porque também é um investimento para o estudo, assim. Sim, com certeza. Levar isso tão a sério quanto a parte racional, né, dos estudos, são os conteúdos, as habilidades, essa emoção, né, que acaba sendo o primeiro impacto de tudo, passa pela emoção, né, inclusive os conteúdos, né, então é importante levar isso muito a sério. Agora, Lara, vamos falar um pouquinho sobre ser mulher no CACD? A Bom, gente conversou um pouco, né, essa semana, e também eu lembro que quando acabou, né, a primeira fase, saíram os resultados, e aí a gente teve aquele dado publicado, né, uma planilha que sempre circula, né, todo ano tem alguém que faz uma planilha, falando, né, que 77% dos aprovados na primeira fase eram homens e 23% eram mulheres, né? 23% das pessoas convocadas para a segunda fase eram mulheres. E a gente tem um histórico já, né, conhecido de baixa representatividade das mulheres na carreira de diplomata, né? Me conta um pouquinho, assim, sua impressão, o que você acha, quais são as dificuldades, as pressões, que as mulheres, né, que você pode falar com base na sua própria experiência, né, e naquilo que você observa, por que esse cenário, né, com relação às mulheres no CACD? eu acho que, assim, foi um choque muito grande, assim, ver essa diferença de aprovados na primeira fase, sabe, Selene? Porque isso para mim ficou muito visível na segunda fase. Eu lembro que eu cheguei na minha sala, era uma sala, aqui em BH era uma sala completa, e eram só homens, era eu de mulher e mais 2 mulheres só. Então, assim, ficou muito visível para mim essa diferença. E na primeira fase, a minha sala tinha muito mais mulheres. Entendeu? Então, assim, ficou visível para mim esse número, né? E eu lembro que eu fiquei chocada, assim, eu lembro. E eu comentei, na terceira fase, eu comentei com a Paula, só tinha. Ela foi aprovada também, fez a prova em BH. E assim, gente, Paula, você não ficou chocada que só tinha 3 mulheres? E ela também fez o mesmo comentário. E eu acho que, assim, as dificuldades, se a gente pega o número de inscritos, eu acho que ele está perto de ficar 50-50, né? Assim, acho que as mulheres estão na casa de 43% de inscritos. Então, eu acho que não tanto um problema assim, de interesse pela carreira diplomática. Eu acho que tem muita mulher com interesse, sim. Talvez eu desconfie, assim, do perfil desses 43%, pode ser um perfil mais específico, assim, de mulheres brancas do sul ou sudeste, enfim, eu acho que talvez esse seja um desafio também, de tornar esse perfil mais diverso, né? Mas com certeza o gargalo maior parece ser a primeira fase, né? São 43% inscritas, e aí passou para a primeira fase na casa dos 20%, é muito pouco. É muito pouco. E eu tenho, assim, a impressão de que talvez na estrutura da prova de primeira fase. Assim, a gente vê alguns estudos em relação a isso, e por experiência própria, eu acho que é isso que a gente já veio comentando um pouquinho, a prova de primeira fase, por essa penalização do erro e tal, ela acaba premiando um pouquinho quem arrisca mais, né? E não quero ser determinista aqui, mas eu acho que socialmente, né, de forma geral, as mulheres elas são criadas para não arriscarem tanto, né? Então, eu acho que isso talvez seja de um fator que esteja ressaltando aí nessa primeira fase. E aí, se a gente pega o resultado
do final do concurso, esse ano acho que foram 38% de mulheres, né? Ano Parece que sim. passado, 41%. Então a gente 42. então a gente sobe, a gente vai melhor nas discursivas, né? Então, eu não sei, eu acho que é uma pena, assim. Eu acho que a gente precisa ter mais mulheres. Eu acho que se é uma diplomacia que quer ser mais representativa, e aí roubando um pouquinho o argumento, até o próprio argumento tradicional, né, do Itamaraty, que utiliza assim, para buscar mais representatividade nas organizações internacionais. Se a gente não tem representatividade, não tem legitimidade, não tem efetividade, é isso. Se a gente precisa de ter também mais representatividade, e assim, não só de mulheres, né? Pessoas negras, pardas, indígenas, classes diferentes. Porque aí sim a gente vai ter uma diplomacia ainda mais efetiva e eficaz aí, nas políticas públicas. Política externa é uma política pública, né? Então, para solucionar questões que são importantes aí para o país e não também para o mundo, né? Sim, de uma perspectiva diferente, né? Assim, né? As pessoas só falam da sua própria perspectiva. Então, se tem poucas mulheres, está faltando uma perspectiva aí, né? E tá faltando uma perspectiva das mulheres negras, dos indígenas, né? Enfim, acho que tem uma questão de representatividade, lógico, vai além da questão do gênero, né? E tá intersectada aí com várias outras coisas. E o que você, Lara, mulher diplomata hoje, sonha em realizar dentro da diplomacia? Assim, o que você acha que as mulheres podem contribuir para a diplomacia? O que você sonha, né, agora que você está entrando? Qual que é o teu sonho, assim, como diplomata? Acho que mulheres podem contribuir para a diplomacia. Acho que é um pouco isso que você falou, a perspectiva. A gente já teve um mundo aí, poder tão masculino, né, dominado sempre por homens. Assim, eu acho que as mulheres talvez tenham uma perspectiva diferente e por isso que a representatividade também é importante, porque é visão de mundo diferente. E aí, visões de mundo diferentes numa carreira que é a diplomacia, que, assim, fundamentalmente precisa de perspectivas diferentes para solucionar conflitos, controvérsias. Então, isso é extremamente fundamental, né? Então, eu acho que no fundamento é essa visão de mundo diferente que pode, talvez, contribuir para solucionar as grandes questões de forma diferente, né? E eu acho que é isso. Agora, pensando assim, eu estou muito aberta, sabe, Selena? Eu estou muito feliz com essa oportunidade, assim, de ter passado. Estou muito aberta, assim, que o Itamaraty está me reservando, está reservando para mim, assim. Eu gosto muito da área cultural, assim, então eu acho que é uma área que eu teria muito, muito interesse. Mas é isso, vamos ver o que o Itamaraty me aguarda. Animadíssima. E tem alguma expectativa para o curso de formação agora, né, no Instituto Rio Branco? Você tem alguma expectativa? Expectativas altíssimas. Eu sei que vai ser dificílimo, já ouvi falar, né? Difícil. Mas também não imagino que seja diferente, né? Isso mesmo. Mas eu tô com expectativas bem altas, assim, animada, assim, para o estudo de idiomas. Eu gosto muito de estudar línguas, assim, eu tenho, para mim é um prazer, sabe? Então, também tenho essa expectativa. Então, só expectativa boa. Que massa. Lara, e para o CACD, assim, o que você acha que vai acontecer? O que você desejaria que acontecesse no CACD esse ano? Enfim, já não é mais o seu mundo, mas o que você projeta aí para esse ano de 2024 para o CACD? O que eu projeto para o CACD? Eu espero que aconteça de forma mais tranquila do que foi esse ano. Assim, acho que
É isso que eu posso desejar a todo mundo, assim, porque já ser CACDista já é muita pressão, a gente já tem que lidar com uma quantidade enorme de conteúdo, aprender a lidar com a prova, com pressão da vida, cada um tem suas dificuldades, assim, e é muita coisa que a gente já tem que lidar, né? A prova em si já é muito difícil. E esses probleminhas que a gente teve esse ano tornou ainda tudo um pouquinho mais angustiante, né? Então, eu tenho expectativa de que isso, assim, eles possam aprender com os erros, assim, que isso não se repita, que seja um processo aí que ocorra de forma mais tranquila possível, assim. Sim. É como eu falei no fim do ano, né, que eu vi um aluno comentando que esse ano eu queria só me preocupar em estudar, né, sem me preocupar com essas confusões, assim, da prova, né, quero só me preocupar em estudar. Então, esse seria um ano bom, né, no CACD. Com certeza. Lara, então a gente vai caminhando aqui para o finzinho. Eu queria saber se você quer deixar uma mensagem, né, assim, para CACDistas, para os CACDistas, para quem segue na luta aí já pensando no CACD 2024. Eu acho que assim, gente, é possível, sabe? Estudem, acreditem, porque é possível, sabe? Basicamente é estudar, dominar esse conteúdo principal, aprendam a fazer a prova, façam as provas antigas, né? Principalmente as objetivas, isso é muito importante. Ajuda muito a entender como que é a prova. E acreditem em vocês, assim, que é um processo. A gente às vezes está no meio dele e aí não dá certo, não passa no TPS, a gente fica cheio de dúvidas, mas acreditem que é o processo, que a hora de vocês vai chegar, sabe? É isso. Se é o sonho de vocês, é isso. Não desistir. Estudem, porque é possível. E sejam pragmáticos ao máximo, assim, sejam objetivos no estudo. Pensem, isso aqui vai me ajudar a ter pontos, vai. Então, vou me concentrar. Ah, não vai ajudar, então deixa de lado, sabe? Sejam pragmáticos mesmo. Eu sei que redes sociais, às vezes, é uma ferramenta muito boa, mas eu acho que é importante evitar entrar nessas especulações, porque tem muita coisa que a gente não controla, né, Selene? Assim, a gente já tem que lidar com tanta coisa, tão difícil. O que a gente pode controlar é o que a gente estuda, como a gente estuda, o quanto a gente estuda. Então, foquem nisso, assim, e aquilo que a gente não pode controlar e ninguém pode controlar. Os concorrentes também não podem controlar, sabe? Então, força, muita força, pragmatismo, e para as mulheres, assim, não desistam, sabe? Acho que Itamaraty é o lugar de mulheres também. A gente precisa de mais mulheres e confiem, sabe? Tenham autoconfiança, arrisquem no TPS, façam esse mapeamento e, se for preciso arriscar, arrisca, porque vai valer a pena. Ai, que linda. Eu fiquei muito feliz de conversar com você, Lara. Eu fico muito assim, emocionada assim no fim, porque você terminou falando o exato oposto do que você começou falando, porque você falou que você sonhava em ser diplomata, e aí você falou, não, isso para mim não é possível. E, tipo, hoje você fala, é possível, sabe? E você não é a única mulher que terminou live aqui falando, dando essa mensagem final, sabe? É possível. E às vezes as mulheres precisamos acreditar nisso, sabe? A gente não foi ensinado a sonhar um monte de coisa, mas esses sonhos também são possíveis para a gente. Então, eu fico feliz de você ter trazido essa mensagem. Você também trouxe muitas dicas valiosas de estudo, de estratégia. Sou muito grata por você ter participado. Te desejo muita sorte na sua carreira, muito sucesso, muitas alegrias, realizações, e fico muito feliz da gente ter tido esse momento. Quero agradecer demais, agradeço também ao curso IDEG. Selene? Sim. Só um adendo que eu esqueci de mencionar, eu também queria agradecer você, o IDEG, pela oportunidade. E ao pessoal, eu vi que muita gente comentou aqui, eu não sei se a gente conseguiu responder todas as perguntas, mas assim, eu estou às ordens, se quiserem mandar uma mensagem tem um Instagram, eu acho que fica mais fácil por lá,
eu estou às ordens, viu, pessoal? E é isso, muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço também. Obrigadão, boa noite para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Lara, obrigada. Tchau, tchau, tchau.